Putz, Dev, seguiu o último vídeo onde a gente criou a estrutura para o nosso projetinho Sinatra? Vamos continuar avançando? Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. De tudo isso, vamos lá. Vamos abrir aqui o terminal. Vamos abrir o Visual Studio Code do nosso projetinho do vídeo passado. Beleza. Vamos dar um Docker Compose up para ver se tudo continua funcionando direitinho. Onde é que tá? Aqui, Sinatra. Não é esse cara aqui. Localhost, tá bom. O que a gente tinha criado lá? Tá subindo, vai fazer aquela tentativa do Mongo Express algumas vezes, mas enquanto isso eu... Routes. Hello World. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que tem ali? Barra, só barra. Beleza, ainda deve ter terminado de subir. 7. 8. A gente pode vir aqui também só para dar uma checada com o Compose PS. Beleza. 9. 10. Cadê? Beleza. Vamos ver se agora vai. Ah, sim, tem que ser no 5432, se eu não me engano. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso Docker Compose. 4567. 4567. Sem HTTPS por enquanto. Perfeito. 5432 funcionando nosso Hello World. Beleza. Bem, agora que a gente já pode pensar aqui em continuar trabalhando, vamos pensar o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma APIzinha, vai ser um CRUD, algo bem simples, mas que depois se quiser evoluir. Mas o importante aqui é a gente ter uma aplicação minimamente funcional e vai ser uma APIzinha, né? Bem, eu vou tentar seguir mais ou menos ali aquele processinho ali de MVCzinho, mas vamos lá. A gente já está carregando o banco, a gente tem o Sinatra carregado, a gente tem as configurações, teoricamente isso aqui tem que estar funcionando. Aproveitar que eu estou aqui, vamos ver o outro arquivo que eu também quero, quer dizer, outro sisteminha que é o localhost, não, 8081, se não me engano, isso. Aí o nosso usuário e senha estão aqui no nosso env. Usuário. E senha. Beleza. Por hora tá bom. Então a gente tem os dois aqui. Aplicação Sinatra, o banco tá lá. E aqui a gente tem o Mongo Express para poder ver o banco, tá bom? A gente não precisa mexer no config nesse exato momento. Então, vamos pensar. A gente pode fazer aqui o nosso appzinho, que vai ter lá os controls, models, que a gente já tem um config, tá bom. Vamos fazer desse jeito. App. Dentro de app, eu vou querer, por enquanto, ter os controllers e as models. As models vão ali falar com o banco, regra de negócio, pelo menos nessa camada, e os controles vão ser para separar as coisas das rotas que devem estar tudo preso aqui dentro por enquanto. Se eu tivesse que colocar, ficaria preso aqui dentro. Tá legal, mas nem tanto. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou precisar que as nossas rotas sejam só rotas. Porém, se eu não me engano, Sinatra RB params. Ver se eu encontro aqui bonitinho. Ctrl F params. Beleza, então a gente tem um params já aqui vindo do Sinatra. É do contrib? Parece que não. Mas se for, a gente coloca se ele não vier. Eu acho que ele vem por padrãozinho. Então beleza, a gente pode pegar ali os params direto. Então a gente pode começar a tratar esses params, porque acho que ele vem cru.
E vamos dar uma olhadinha. Então, binding.irb para a gente poder checar esse cara. Para eu poder mexer nesse cara aqui sem descer os meus containers, eu vou taxar o Docker no container do Sinatra, que é onde está a minha aplicação Sinatra rodando. Então é Docker exec Docker attach Sinatra plans web, ficou o nome? Web 1. Atachou. Como que eu sei que atachou? Se eu der um F5 aqui, ele vai mostrar as requisições só daquele container. Ali, ó. Todos os outros estão rodando, mas esse aqui eu consigo parar. Tá bom. Deveria conseguir parar, né? Ah, porque eu não desci e não subi. Tá bom, então eu vou parar ele. Vou dar um docker compose up só nele. Será que tá como web 1, talvez? Não. Docker compose ps web. Subindo só web, subiu. Vamos tentar de novo. Parou no binding. Mas eu não consigo fazer ele dessa forma. Então a gente vai precisar de outro cara aqui. Então eu vou parar ele. Vou pegar outro cara. Aqui estão todos os outros rodando juntos. Aqui eu vou subir o web normal. E aqui eu vou atachar. Assim que ele subir, né? Subiu? Subiu. Sinais planes. Web 1. Pronto. Aqui tá atachado de verdade. Então aqui eu tô com todos os outros dois. Aqui eu tô com separado, não precisava ter feito isso, mas se eu quiser descer e subir, eu só desço ele, não desço o resto. E aqui tá taxado onde realmente o bind pode ser pego. Perfeito, aqui ele parou no bind. Então, se eu olhar pelos meus params, estou escrevendo completamente errado. Tá vazio, beleza. Vamos dar um continue. Vou agora passar algum parâmetro para ele. Então, se eu viesse aqui e forçasse um parâmetro no get. Então, interrogação. Param igual a 123. Fiz a requisição. Vamos olhar aqui de novo, vamos ver os params. Tá lá. Então, ele vem nesse formatinho aqui. Não é ruim, mas vamos ver aqui. Params. Ponto. Eu tenho body? Não. Mas eu tenho request. Também tem um request se eu quiser pegar através dele. No caso, eu posto request.body serve read. Meus parâmetros ainda estão lá. Vamos fazer um testezinho. Eu vou parar. Não é que eu não precisava ter parado, não. Deixa eu limpar aqui. Subir de novo. Taxar de novo. E vamos abrir um Insomnia. E vai ser ali um softwarezinho para a gente fazer as requisições HTTP para o nosso servidorzinho. Beleza. Então, vamos criar aqui uma nova pastinha. Que vai se chamar Sinatra Plans. Beleza. No caso aqui, vamos fazer nosso primeiro get. Então, http localhost na porta era 5432? Não lembro de novo. A gente já descobre. 4567. 567. 4567. 4567. Muito bom. Vamos tentar de novo. E 4567. Foi, beleza.
Se eu der um get, prendeu lá, tá bom. Continue. Body, JSON. Digamos que eu falo que eu queira um title. Um título, vírgula, plano available true, alguma coisa nesse sentido. Vamos dar uma olhada que a gente está recebendo lá. Params veio vazio, request.body.read. Beleza. Então, além dos params, a gente tem o request.body, que foi o caso aqui. Beleza, porque eu passei no body do cara aqui, ele pegou bonitinho, foi como JSON, deixa eu ver uma coisa, headers. Foi como application JSON? Foi como application JSON, tá bom? Então eu tenho que brincar com isso aqui para deixar pronto esse cara aqui antes de eu fazer qualquer coisa. Então fiz a requisição de novo para a gente ver aqui de novo o que eu vou ter. Bem, o que eu vou fazer? Vamos tratar os params. Eu vou até deixar aqui uns comentários só para a gente se organizar, não precisaria, mas... Tá bom. Então, daqui para baixo, por enquanto, vão ser meus outs. E daqui para baixo vão ser os params. Então, set routes, set params. Só para a gente se organizar aqui enquanto a gente desenvolve. Depois que a gente quiser, a gente tira. O que a gente vai ter ali no Sinatra? Um carinha chamado before. Então, antes de qualquer coisa, faça alguma coisa. Antes de qualquer coisa, o que? Qualquer coisa que seja baseado lá na minha rota padrão. Então, qualquer coisa que venha da minha rota, do meu domínio ali, do meu site, minha aplicação, execute algo. O que eu vou fazer? Tratar os params. Então, eu vou ter aqui meus params, que podem estar não vazios, eu vou até colocar assim. Eu não sei se eu deveria chamar de params, mas vamos chamar de params. Request.body.read. Foi o que a gente fez aqui, a gente leu, beleza. Só que eles ainda não estão no formato legal, fácil de usar, tá vendo, né? Então, a gente pode agora vir aqui em JSON.parse. Esse nosso colega aqui, que vai estar dentro do nosso params. Então, a gente pode pegar esse cara aqui, copiar. Deixa eu dar um... Beleza. Então, deixa eu ver se os params ainda tem. Meu request.body ainda tem. Eu fiz caquinha. Então, pera aí, vamos de novo. Send. Deixa eu ver se tem no params alguma coisa. Não. Mas, se eu fizer esse cara aqui... Beleza, agora meu params tem coisa. Beleza. Então, vamos voltar para esse cara aqui onde a gente estava fazendo e passar agora no meu params, que tem esse cara aqui que a gente transformou ali o body da requisição. Já melhorou bastante. Tá uma cara que eu consigo utilizar mais fácil, virou um hash ao invés de uma string. O que a gente pode fazer? Deixar mais bonitinho. Deep symbolize. Beleza. Agora, ao invés de strings como chaves, viraram symbols como chaves. Beleza. A não ser que ela esteja vazia. Porque senão pode dar ruim. A não ser que params.empty. Beleza. Então a gente vai ter esse cara aqui. E vamos deixar ele disponível para quem precisar. Qualquer coisa a gente muda depois. Então, params vai ser esse cara aqui. Eu não sei params, se o params não estiver vazio, ele vai fazer o tratamento. Daqui a pouco a gente vê se precisa do arroba ou não mesmo, mas beleza. Então a gente agora tem um tratamento nos nossos params para ficar mais fácil de utilizar lá dentro. Vira um hash, a gente pode tratar mais fácil dentro do Ruby, né? Criação de objetos, etc e tal. Tá bom.
tem um problema aqui que eu gostaria que a gente tivesse um namespace. Ao invés de sempre digitar todas as rotas como plans, bababá, e a próxima rota vai ser plans, bababá. Eu vou querer que todo mundo fique no namespace, eu posso só fazer assim. Então isso aqui também é plans, isso aqui também é plans. Então o que eu vou querer é que isso aqui funcione. Namespace barra plans do end. Esse aqui ainda não existe. Esse aqui também não, tá bom. Beleza, então agora quando for no plans, ele vai pegar aqui qualquer coisa. Nesse caso aqui eu não preciso mais desse, porque é equivalente a esse cara aqui. E ele vai executar alguma coisa para mim. Tá bom. Vamos ver se continua funcionando. Fiz muita alteração, então é... Parou. Subiu. Atachou. Não atachou. Saiu por algum motivo. Vamos de novo. Eu escrevi alguma coisa errada em algum lugar. Ah, sim. Esse namespace aqui ele não vai encontrar. Porque se a gente vier aqui na documentação do Sinatra, ou no Sinatra Contrib, namespace é do Sinatra Contrib. Então o que a gente vai ter que fazer, depois eu vou tirar ele daqui eu acho, mas require Sinatra Contrib. Não deve ter no meu... Ah, já tá no meu Jimfy, beleza, só utilizar, perfeito. Então não precisa nem dar abandono, é só chamar, deve funcionar. Aproveitando, já vou tentar tirar ele daqui, vamos ver se funciona. A gente tem lá nossos initializers, a gente tem o Sinatra. Sinatra Contrib fica aqui bonitinho. Vamos tentar subir de novo. Opa, agora subiu. Vamos atachar. Vamos no nosso Insomnia. Agora a gente tem que dar um barra plans para chegar naquela nossa rota. Viagem aquisição, perfeito, chegou. Agora que a gente fez tudo isso aqui, então se eu vier no @parans, já tá bonitinho para ser utilizado, perfeito. Posso fazer mais algumas coisinhas, mas nesse momento tá certo. O que acontece se eu pegar o pessoal parans? Beleza. Beleza. Então ele funcionou aqui dos dois jeitos. Tá bom. Contínuo. Agora que a gente já tem um tratamento para parans, eu vou começar a desenhar mais alguma coisa, mas eu já estou sentindo que vou precisar de um tratamento no retorno. Então eu vou colocar aqui set reply ou response, mas vamos deixar como reply para ficar claro. E a gente vai ter outro cara aqui, que nem a gente tinha ali no nosso before, um outro carinha para acontecer ali com a nossa resposta. A gente vai ter... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui direto na documentação. Se não... Eu consigo procurar aqui dentro? Não direto, tá bom. Sinatra RB reply. Sinatra RB reply. Em Ruby... Não é isso que eu quero. Readme... Será que ele mostra assim bonitinho já direto? Ctrl F reply. Tem mais algumas coisas que eu queria achar direto na documentação, senão eu vou direto aqui do que eu tenho, depois eu procuro. Reply, né? Mas tá bom. Def, reply, vai receber um argumento, vamos chamar de action. Então, se a gente colocar ali, isso aqui vai ser um padrãozinho meu. Que eu vou colocar. Pode ser, porque a gente vai chamar de action. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esse jeito aqui e vamos deixar a rota mais simples possível. Então quando eu fizer isso aqui, eu vou criar um do e um end. Por que eu estou colocando ponto e vírgula? Porque ele não vai dar erro se estiver na mesma linha. Então do fecha, executa alguma coisa, end é o bloco aqui, só que tudo numa linha só. O que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer o meu reply, que é esse cara aqui. E esse meu reply, ele vai ser baseado num
controller. Esse meu controller eu vou dar um new, passando meus params, se houver, né? E eu vou chamar a minha action. No caso aqui, a gente vai querer o index. Ver todos os planos. Então, basicamente, isso aqui é o formato da minha rota. Considerando que eu já tenho o ponto e vírgula do end, eu posso deixar mais bonitinho, tirar os parênteses, porque ele sabe que esse aqui, que tudo isso aqui é um argumento para o meu reply. Então, essa aqui vai ser minha action para o meu reply. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Porque o meu controller, eu quero que ele me retorne simplesmente um hash. Se eu só devolver um hash padrão ali pelo Sinatra, sem tratar, eu não vou saber se deu status 200, 400, se eu quiser fazer mais alguma configuração no retorno dele. Então eu tenho outras formas de fazer, mas eu decidi aqui interferir ali, injetar no meio do caminho uma funcionalidade, a nível das rotas aqui, talvez até pudesse ficar em outro lugar, mas que vai tratar o retorno do meu controle, vai ser um hash, e transformar em algo mais palpável. Então, a gente pode agora vir aqui e colocar um status action, que vai ser a chave status, e além disso vai ter uma action, que vai ter o meu dado. Status action, deve funcionar. Se tá amarelinho, provavelmente pegou ali do Sinatrinha, deve estar tudo certo. Então, o que eu fiz com isso aqui? O meu controller vai ter que devolver um hash, que vai ter que ter duas chaves. Um status, por exemplo, 200, e o dado, que vai ser outro hash com alguma coisa vindo do meu controller. Assim eu vou poder controlar bem, ter um controle mais fino da resposta que vem dos meus controllers. Tá bom? Tá bom. Então a gente tem antes fazer os parâmetros, as rotas e depois configurar o retorno. Tá bom. Agora, já que a gente já tem isso aqui, a gente vai precisar do controller. Então, plans controller. Esse plans controller tem que estar vindo dos meus controllers. E ele ainda nem sequer existe, não tem problema. Então, vamos colocar aqui um new plans plans controller.rb. Beleza. Vou colocar aqui uma classe plans controller.rb plans controller. Beleza. E agora qual que é o ponto? Eu poderia já fazer ele direto aqui, só que eu já tenho um tratamento de params e eu tenho mais algumas coisinhas que eu gostaria que todo mundo tivesse. Por exemplo, quando eu chamar alguém, no caso a gente está chamando que action ali, index. Então eu provavelmente vou ter ali um initialize. Então sempre vou ter um initialize e eu sempre vou criar um retorno. Então def initialize, tá bom? Def build response, por exemplo, response. E qual que é o ponto? Esse meu build response sempre vai ter aquele status e message e status. Ele sempre vai ter esses dois casos, que é o que eu quero. Então, para poder ali formatar. Então, ao invés de eu colocar isso aqui em cada controller que eu for fazer, eu vou fazer já deixar ele separado num controller base ali, pai, que vai ter tudo isso aqui que todo mundo vai herdar. Nesse caso aqui vai fazer sentido que eu sei uma configuração que todo mundo eu quero que tenha. Eu quero estar fortemente acoplado a essa regrinha. Então, controller, estou colocando esse nome para a gente fazer um paralelo ali com Rails, ficar mais fácil de entender do que eu estou fazendo. E eu sei que esse cara aqui vai estar aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. E por conta daquilo lá, nada disso aqui vai existir, mas ele vai herdar do meu application controller. Plans controller, application controller, que era desse cara, que vai ter o nosso initialize e o meu build response. No meu initialize, eu quero receber então
Aqui que eu estou passando meu initialize. Só os parâmetros. E digamos que eu queira passar mais alguma coisa depois. Vou deixar pronto, mas tá bom. Não dei nome, não ficou como hash. Então vou chamar aquele de args. E colocar como asterisco args. Aí eu sei que é um array. Colocar asterisco, asterisco. Options. Poderia colocar KW keyword args, mas vou colocar de options. Então se a gente uma hora precisar de opcionais, coisa a mais, beleza. Senão ele vai pegar tudo que veio como array aqui. Então, vírgula A, vírgula B, vírgula C, tá ali no args? Eu chamei de args, né? Args. Se eu passar qualquer coisa que seja A, 2.1, isso aqui vai no options. Mas no momento só o param serve, tá no args. Beleza, então o que eu vou ter aqui? Args. Mas para facilitar, a gente usa dentro do nosso colega, que a gente já sabe que ali é o parans. Eu vou chamar aqui de parans. Parans vai ser o meu args na posição 0. Poderia mudar, como eu disse, mas por hora tá bom. Talvez já o valor ficasse mais claro. Tudo bem. E o meu options vai receber o meu options. Se eu precisar, tá lá. Então agora eu tenho meus parans, que veio dos meus parans tratados daqui de fora, jogou para dentro, eu vou ter meus parans em todos os meus controllers. E um option, se eu precisar, também vou ter em todos os meus controllers. Beleza, a inicialização tá certa. Só que tem um porém, eu quero deixar já algumas coisas definidas. Quando eu vou saber que deu certo ou não? Então, vamos gerar aqui uma constante, success, que vai receber os dois tipos de status base, 200 e 204. O que é esse cara aqui? http.cat 200, ok. 204, ok, mas sem conteúdo. Por exemplo, apaguei. Não sei, não preciso retornar quando eu dizer que apaguei. Pode ser? Beleza. Então eu vou ter aqui uma constante para eu poder saber se vier um desses dois aqui é sucesso. Então, vou falar se tiver dentro de sucesso, é sucesso. Se eu quiser colocar mais aqui por algum outro motivo, etc e tal, tá fácil. Agora, o que eu vou querer também é que eu possa pegar os params aqui e os options sem colocar o arroba. Então, attr accessor e vai ser o params e o options. Perfeito. Então agora eu consigo aqui dentro, se eu precisar, pegar tanto params quanto options diretamente sem colocar arroba. Só para facilitar um pouco a minha vida, deixar mais limpo, evitar de usar caractere mais à toa. Bem, se eu tenho isso agora tudo, já consigo fazer agora pensar na minha resposta. Minha resposta sempre vai ser um hash. Porém, ele pode dar erro. Então a gente vai fazer um pequeno tratamento já para deixar pronto. Return. A gente vai retornar data, 2 pontos. Message. Se dá algo de errado, eu quero message.toJSON. Lembra que aqui nas rotas a gente vai ter o data, que é a nossa mensagem. Então aqui, o que retornou. E eu tenho que ter um status, e eu realmente preciso do status. Vai ser o mesmo que daqui de cima. Eu posso omitir, ele já sabe, como os dois status e status. Se a chave e o valor tem o mesmo nome, tipo, a chave tem o mesmo nome da variável que vai estar ali. Eu posso omitir e vai funcionar. Mas vou deixar assim só para quesito de visualização mesmo. Isso aqui, então, ele vai montar direitinho a nossa requisição, etc e tal. Se o nosso sucesso incluir o quê? O status.
Então, se na nosso controller a gente definir que o retorno de alguma ação tiver um status 200 ou 204, ele vai cair aqui. Caso de sucesso, monta certinho o nosso retorno com data, status, para ser usado aqui e voltar como... Opa! E voltar com uma resposta bonitinha lá para o nosso prompt, nosso API, nosso Insomnia no caso. Beleza. Só um detalhe, estou usando Insomnia, mas pode usar Postman, o que for o que achar melhor. Eu gosto do Insomnia porque é gratuito, leve. Existem outros, existe um tal de Bruno, existe também um que vem com o VS Code, é questão de opinião, mas simplesmente uma interface para fazer requisições. E aqui eu posso simular uma requisição para uma API. Fica mais fácil para eu testar. Esse primeiro cara aqui vou até renomear para index. Para a gente ver funcionando. Beleza. Beleza. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque depois que isso aqui estiver pronto, todos os meus controles vão ser hiper simples de implementar, todas as minhas actions vão ser hiper simples de implementar. Então, tendo a base ali da estrutura do Sinatrinha, a gente pode usar muito mais fácil a aplicação e implementar nossas funcionalidades mais facilmente. Agora, se não for sucesso, eu vou querer que ele volte nesse formato aqui. Errors, dois pontos, abre e fecha, message, vai ser data, errors, message, e o message, esse aqui é o nosso message. Beleza, pode ter mais de uma mensagem de repente, não sei. Abre aqui, esse cara aqui vai ser um ponto to JSON. E depois dele vai ter o nosso status. Beleza. Então se der um erro, não for 200 ou 200 e pouco, ele vai tratar assim. Então nossa mensagem vai ser uma mensagem de erro. Beleza. Por que eu estou fazendo assim? Porque a gente já começa a deixar um pouquinho mais formatado. Talvez não fosse interessante prender isso aqui no controller, porque isso aqui já está mais na camada de visualização. Mas quando a gente vai fazer uma API, existem vários lugares para colocar. Talvez o controle não fosse melhor, ou talvez fazer um help que viesse aqui para o controle, não sei. Eu acho que eu preferiria fazer alguma coisa tipo um serializer em algum lugar, mas para o nosso caso de uso mais simples, mas ainda tendo um controle, está legal. Esse formatinho aqui, data, errors, data, etc e tal, tô tirando da minha cabeça assim do nada? Não, existe API, JSON, doc talvez, isso, JSON API. Existem várias especificações para fazer uma API, etc e tal, e uma delas bem conhecida é esse cara aqui, JSON API. E por que é tão interessante usar isso? Primeiro que tanto o back quanto o front, se tiverem uma especificação a seguir, é muito mais fácil deles se entenderem e evitar, tipo, eu chamei o cara direto e você esperava assim, eu mandei um array sendo que esperava um hash, eu mandei tal formato sendo que esperava outro. Ou o cara, eu montei isso aqui achando que o back fosse mandar tal. Se vocês tiverem uma especificação em comum, os desenvolvedores front quanto back, facilita na hora de, cada um monta sua parte junta. Provavelmente vai dar certo. Você também vai ter algumas bibliotecas de front, por exemplo, que tem algum tipo de cache inteligente e eles se baseiam em certas chaves que eles já esperam. Então, algumas bibliotecas já procuram certos padrões ou especificações para poder fazer um uso inteligente dos seus recursos. Então, é bom seguir uma especificação dessa. Vocês podem ver aqui que eu tenho data, deve ter erros em algum lugar aqui. Não apareceu de primeiro, mas eu sei que tem toda a especificação aqui de um monte de jeito, de um monte de coisa para colocar. Então, é interessante tentar seguir alguma coisa assim. Aqui está um exemplo muito simples, mas tá bom. É só uma curiosidade do porquê que eu estou seguindo esse formato. Beleza. Então eu já tenho um cara que vai dar um build response, eu tenho um initialize que vai pegar esse cara aqui, então plans controller passando new params, ele vai ali para o meu controller, e aí o que eu tenho que fazer agora? Def index. E agora o def index vai ficar legal, porque eu vou criar um plans, que vai ser um plans.all.it, bem carinha de Rails, tá? Pegue todos os planos do banco, então isso aqui é uma model que a gente não criou.
vai ter uma funcionalidade all, e para cada uma delas eu quero que transforme em JSON. Eu posso vir aqui e fazer um abre e fecha, pipe, plain, e para cada plano colocar um plan.toJSON vai servir, mas eu acho que é muita linha para pouco, muito escrito para pouca coisa. Então, isso aqui é o equivalente a fazer isso aqui. Pronto. Então, para cada um deles, faça virar JSON e jogue aqui. Se bem que com it não vai me retornar o cara que eu quero. Map, talvez. Depois eu vou tentar sem. Tô curioso. Talvez só o wall tivesse funcionado, mas tá bom. Build, response. E agora eu tenho que fazer minha response, que vai ser o quê? Plans. E o status, 200. Olha só como vai ficar meu controllerzinho. Que beleza. Porque isso aqui vai ser o quê? Minha mensagem e o 200. Minha mensagem vai ser os planos, todos eles que viraram JSON. Que vai estar aqui. Considerando que eu já dou um toJSON aqui, eu talvez nem precise. E o status vai ser 200, que está aqui. Vai retornar bonitinho para cá. Então esse cara aqui é o controller que vai alimentar meu reply. Então meu controller, que vai chamar minha model, que vai fazer aquilo lá. Beleza, vamos fazer um teste, sem a model primeiro. Plans vai ser igual a um array com hashes, dois hashes, duas entradas, onde vou ter title A, title B. Beleza. Então se eu bater aqui no meu index, que vai ser meu plans, ele tem que me retornar esse cara aqui, title A e B com status 200. Tá bom, vamos parar a aplicação. Vamos subir ela de novo porque eu fiz alterações. Vamos atachar se der alguma coisa. E vamos ver o index. Beleza, deu erro. Plans control, não inicializado. Perfeito. Por quê? Porque eu não inicializei mesmo. E aí que a gente precisa começar a inicializar esses caras. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode colocar ali no nosso config RU para carregar esse cara. Então vamos lá no nosso config. Poderia criar um initializer para ele, mas acho que no momento ainda não tem. Mas bem que eu já criei um config initializers. Eu poderia passar para lá? Poderia. Eu vou colocar aqui, depois qualquer coisa eu passo para lá. Então, eu vou ter meus initializers, que são os principais que carregam. Depois eu vou querer carregar basicamente a mesma coisa. Só que agora vai ser, em vez de config, vai ser controllers. E aí dá dentro de app/controllers. E aí dentro de controllers eu vou querer carregar tudo que tiver. Então, em vez de config initializers, vai estar em app controllers, tudo que tiver aqui. O application ele vai carregar primeiro. Eu gostaria de dar um require relative, só por segurança, em esse cara aqui, beleza. Então, independente do que eu colocar aqui, o primeiro application controller. Por quê? Porque todo mundo vai herdar dele. Então, se por algum acaso tiver outro controller que seja AA, por exemplo, vai carregar antes do application, vai dar ruim. Aí eu faço que esse cara aqui carrega o application, e esse aqui vai carregar qualquer outro controller que eu colocar lá, automaticamente. Beleza. Beleza. Então, vamos descer, subir de novo, vamos ver se agora vai. Subindo. Opa, deu algo errado. O que ele disse que não encontrou? Application controller. Então eu escrevi alguma coisa errada. Só copiei aquela hora.
Application Controller. Vamos ver se agora sobe. Subiu. Vamos atachar. Tá, atachou. Vamos fazer a requisição. Beleza. Vamos ver que erro que deu dessa vez. Message. Faltou um E em algum lugar. Message. De novo. Parou. Subiu. Atachou. Vamos fazer a requisição. O que aconteceu dessa vez? Undefined status action. Por que o meu status action não veio? O que eu tô faltando? O que tá faltando aqui? Eu fiz esse cara aqui. Esse cara aqui. Status action. Não tem underscore. Status é do Sinatra. Action é o que eu tô devolvendo. Então, eu tô definindo que o status do meu retorno vai ser o status da minha action. E depois ele vai dar um return, que é o que vai retornar de fato, com os dados da minha action. Agora deve funcionar. Subindo. Limpa. Subindo. Olha que beleza, ó, 200. Tá, e o que aconteceria então se eu viesse aqui e falasse 204, que nem tá ali no meu de sucesso. 204. No meu controle, decidi que aqui virou 204 por algum motivo. Sem conteúdo, mas tem que dar 204. Parou. Subiu, não precisa taxar. Vai, 204. Sem conteúdo, por isso que o body não voltou. Mas o status está funcionando e o retorno está funcionando, dependendo do que eu quiser aqui. Perfeito. Então, funciona. Nossa parte de controller já está funcionando. O que falta agora? A model com o banco. Então agora a gente tem toda uma construçãozinha para lidar com os controllers. Então qualquer coisa do meu controller agora vai ser simples assim. A gente tem aqui as configurações que já estão carregando, as rotas que depois a gente vai mexer mais. Tá bom, vou deixar esse cara aqui taxado, acho que não preciso, porque não botei bind, mas... Tá bom. Agora eu quero que esse plan, que não é no plural, vai ser plan no singular, seja um plan.all. E a gente vai brincar um pouquinho com ele, porque a gente vai precisar colocar um Mongo. E a gente vai ter que fazer uma coisa parecida que a gente fez no controle. Eu queria que o Mongo sirva, que nem o initialize, o build aqui, para todas as minhas outras models, independente do model novo que eu criar. Então, com isso, eu já imagino que eu vou ter, sei lá, vou chamar de record base model. Vou colocar um nome qualquer. Não acho que vai ficar legal, mas vai passar a mensagem. Application base model.rb. Então, a gente vai chamar de class application base model. Já colocou int para mim. Beleza, porque esse cara aqui vai ter algumas coisas que todo mundo vai ter que ter. E o que eu preciso? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na doc. Eu vou precisar desse cara aqui, ó. Do Mongoid, ou Mongoid, que eu já coloquei aqui. Então eu só tenho que utilizá-lo. E deixa eu ver se eu acho aqui na documentação. Deixa eu ver se tem um Quick Start Sinatra. Olha, que Quick Start com Sinatra, que legal. Não era esperado, né? Assim, eu não imaginei, não. Deixa eu ver se aqui tem um include. Tá, não gostei. Connection. Aquela conexão que a gente fez. Require Sinatra. Carregamos já o arquivo. Include. A gente vai precisar colocar alguns carinhas para a gente poder utilizar ele. Esse aqui é o principal. Quando a gente colocar esse cara aqui, a gente vai poder falar qual que é que campos que tem, quais os tipos. Então, basicamente, quando fizer o meu model, eu vou falar, beleza, você
está usando o MongoID, Mongoid, que utiliza o Mongo por debaixo dos panos. Só que esse cara aqui não vai ficar aqui. Eu vou tirar ele daqui. Porém, tem agora um outro ponto. Eu vou querer também que tenha a data de criação ou alguma coisa assim. Então, include Mongo ID, dois pontos, timestamps. Beleza, com isso aqui eu posso usar tanto o banco, com esses campos, quanto utilizar timestamps para fazer as coisas. E agora, o que eu vou querer? Eu vou querer que tenha um ID. E eu vou querer que ele seja incremental. 0, 1, 2, 3, para eu poder ter um controle mais fino. Se eu quiser fazer queries, ou seja lá, queries. Não tem bem query nisso aqui. Mas tem como fazer uma pesquisa, uma busca, uma aggregation, trazer os dados. Então, integer. Então, quero que todo mundo que desse cara tenha um campo ID que vai ser um inteiro. E por padrão, ele começa com 0. Beleza. Agora tem um problema. Ele não sabe como lidar com isso porque ele não é um banco SQL e eu preciso dizer para ele como fazer isso. Existem várias formas de fazer, eu vou dar uma ideia aqui. Então, before create, toda vez que for criar, eu quero que ele sete esse ID para esse cara. Então a gente vai colocar aqui update, como ele já vem com default, então update ID incremental ID, incremental ID. Pronto. E o que vai ter aqui? Private def update incremental ID return self.id igual self class.last.id mais unless fez sentido self.class.last.new se não self.id vai ser igual self.class.count mais 1. Vamos ver o que eu estou fazendo aqui. Beleza, toda vez que eu for criar, eu vou chamar esse cara aqui. Esse cara aqui vai falar que self.id, que é um método de instância. Então vai ser do objeto que a gente está fazendo. O plano 1, plano 2, plano 3 é uma instância. Então, a instância do plano, o ID da instância, vai ser chamar o objeto em si, que no caso vai ser um plano, uma instância. A classe dele, que vai ser a classe plan.last, que é do Mongo para pegar o último. Então, plan.last, é isso que eu estou fazendo isso aqui. Pego o ID dele, mais 1. Então, se o último for o 5, criando, esse atual vai ser o 5 mais 1, vai ser o 6. Então, o criar vai ser o 6. A não ser que o último seja nulo, ou seja, não tenha nenhum no banco. Então, se não tiver nenhum, ele vai criar o 0. Se tiver algum, ele vai pegar o último, que no caso começa com 0. E ao criar um novo, que está com um ID indefinido, vai ser pegando do banco o último, o seu ID, mais 1. Agora, se já tiver algum, aí ele segue já padrão. Então, ao invés dele começar de fato, eu poderia até facilitar isso aqui, colocar um 1 aqui e tirar essa linha. Mas não, só para a gente explorar com default, eu vou deixar esse cara aqui. Mas tá bom. Então a gente fez aqui uma regra para ele criar um ID incremental ali para os nossos carinhos. Então a gente vai saber qual que é a inclusão. 1, 2, 3. Quantas linhas, que não é bem assim, quantas linhas, para fazer um paralelo com a SQL. Quantas linhas ali tem a nossa tabela, que também não é tabela. Beleza. De tudo isso, agora a gente já tem aqui, eu posso usar o timestamps, eu poderia criar outras coisas. Eu vou deixar o timestamps aqui, mas acho que eu não vou usar não. Vamos ver. Fica aqui a curiosidade, se quiser implementar um create at, um update at. Se acha que vai tomar muito tempo, vamos focar no principal, que senão
não vai ficar muito grande esse vídeo. Beleza, before create, update, a gente tem o private, update incremental ID. Beleza, então todos esses caras aqui agora vão ter um ID e vão ter o documento, então eu posso fazer um field para ele. E então, a partir daqui, eu já consigo vir e fazer um plan.rb. Plan.rb. E o que eu posso fazer? Class plan, onde eu vou ter agora, que nem o outro teve ali, um field, que eu posso colocar, que nem a gente estava planejando, title, e falar qual é o tipo dele, que vai ser uma string. A gente vai ter outro field, que vai ser um active. Acho que eu estava usando outra coisa, mas não é active, mas vai funcionar. Active type boolean. Beleza. E default false. Por padrão vem inativo o plano. Então, se criamos um plano gold e ele vamos criar um plano gold e ele começa inativo esse plano novo. Funciona para mim. Agora eu vou querer fazer uma brincadeira aqui só para a gente explorar mais. E se eu quiser fazer uma validação para dizer que o título tem que ter um certo formato, nosso plano. Title underscore regex. E a gente vai criar um regex para isso. Então, para criar um regex, a gente faz assim. Tem várias outras forminhas, mas vamos fazer desse jeito que eu acho mais simples. E eu quero que ele comece e que depois ele termine com alguma coisa. Então, ele vai começar e terminar para não ter coisas para os lados. Ele vai começar com um número, 0 a 9. E esse número pode aparecer, tem que aparecer 4 vezes. Beleza. E ele vai ter um tracinho. E agora existe mais uma forma de fazer isso, mas eu vou fazer assim: A Z, depois A Z maiúsculo. Então pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. E eu quero que ele tenha no mínimo 3 caracteres, no máximo 20. Então ele está nesse formato aqui. O que eu estou dizendo? Que eu vou ter, por exemplo, 123 barra ABC. Isso é um formato válido de título para mim. Se for 1, 2, 3, 4. São 4 que eu pedi aqui. 1, 2, 3, 4. Se, por exemplo, não tivesse o 4, vai dizer formato inválido. Se eu tiver AB, também formato inválido. Se eu tiver caracteres demais, passou de 20, também. Então a gente vai falar aqui, eu quero que o título, que o plano 0001, que vai ser Gold. Perfeito. Essa é a ideia dessa máscara. Tá certo, eu vou deixar até comentado aqui para a gente ter um exemplo. E aí o que eu vou criar aqui? Validates. E validates que title. E qual é a regra do validates? Um format. Qual o formato? Onde ele seja nosso title regex. Então formata com o meu title regex o título. Se não cair nesse regex, tá errado, vai subir um erro aqui. Beleza. E aí eu vou criar aqui o nosso def JSON para facilitar a nossa vida, onde eu vou devolver um hash, ao invés de voltar um objeto. Quando a gente tiver o nosso objeto lá na nossa instância, eu quero que ele formate num hash para facilitar a nossa visualização lá na API e tratar as coisas. Então, ID title e active. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou omitindo o self, que é do nosso objeto. Então a gente vai devolver um hash com a chave active, que vai pegar o active do nosso plano e devolver. Posso omitir o self e vai ficar mais ou menos assim. Perfeito, já tem aqui o nosso plano bonitinho. Opa, quase. Ele tem que dar de application base model.
Perfeito. Agora, para o nosso controller que está usando ele funcionar, eu tenho que voltar aqui no nosso... aqui mesmo. O nosso config RU e fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz com esse cara aqui. Então, eu vou querer aqui o nome da nossa model. Rename. Ctrl C, Ctrl V. Então, model. E aqui vai ser models. Perfeito. Agora eu estou carregando tanto as models quanto os controllers. E vamos testar. Ctrl C. Sobe. Alguma coisa está escrita errada. Controllers. Models. De novo. Subiu. Send. Beleza, voltou um array vazio porque não tem nenhum. Perfeito. Então, vamos agora fazer mais um. Dessa vez vai ser um post. Também vai ser no mesmo endereço. Só que agora eu vou querer passar um corpo para ele, do tipo JSON na minha requisição. E que vai ter um title. Que tem que ser 0001-gold, por exemplo. Active true. Beleza. Com isso aqui eu tenho uma requisição que eu espero que funcione. Vai funcionar? Não conhece esse cara aqui. O que a gente vai fazer? Agora a gente que está com tudo configuradinho, está muito mais fácil. Criar uma nova rota. Que agora vai ser o nosso create. Simples assim. Pronto. Agora a gente vai no nosso controller. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso create. E olha só como tá legal. Agora o nosso plan aqui vai ser um plan. Vamos ver se já tiver um plano, a gente não quer que apareça outro. Então, a gente poderia até fazer uma validação lá na moda, mas vamos fazer aqui só para explorar. Onde o title seja igual. Agora que a gente tem lá nos parâmetros que a gente já deixou, a gente deve conseguir pegar assim. Então, se a gente tenta achar um plano que seja com um título igual que a gente já colocou. Então, a gente vai colocar return build response, onde a gente vai fazer uma mensagem ready exists e um erro que vai ser o 422, entidade não processável. Unprocessable entity, acho que é isso. If plans.n, se voltou qualquer plano, beleza, ele vai fazer isso aqui. Agora, se não achou, então é um plano novo. Então, plan vai ser igual a um plan.new, abre e fecha, plan params. Eu fiz o plan params? Ainda não. Então, vamos lá. Private def plan params. E o que ele vai fazer? Ele vai construir um hash pra gente, que vai ter um title, que vai ser o nosso params chave title, vírgula, um active, na chave, que vai ser um params na chave active. Beleza. Tô fazendo uma coisa bem parecida com o Rails para a gente poder enxergar como é que funcionaria esse cara aqui. Então, build, plan, new, plan, params. Para mim faz sentido. Então, return build response, passando is invalid. E de novo um 422 se
A não ser ponto valid. Se o plano não for válido, que vai rodar nossos validates, se não for válido, é inválido. 422, a gente pode especificar, etc, tal, se a gente quiser. Agora, se tudo isso aqui tiver dado certo, não tiver dado errado, a gente vai colocar aqui um plan.save e retornar o 200. Vamos parar, vamos subir de novo, vamos tentar criar agora esse cara aqui, Gold. Opa, post plans, faltou alguma coisa que no meu rotas eu devo ter só copiado. Isso, post. Beleza. Esse cara aqui eu quero só alinhar, porque deixar mais confortável para mim. Beleza. Beleza, vamos de novo. Beleza, o erro foi outro. Não faz. Create for an instance of plans controller. Então eu não devo ter colocado o nome certo, porque eu coloquei como index. Create. Ctrl C, Ctrl L. Vamos subir de novo. E vamos lá. Opa, beleza. Puma cotton error. Vamos ver se eu consigo enxergar aqui. No string. Message is invalid. Por que que deu inválido se eu coloquei certinho? Int body, no string value. Error message, tá faltando um to-s em algum lugar. Então, porque aqui na plans, aqui é plan, tá certo. Agora tá certo. Aqui é só o plano. Vamos tentar de novo. Ainda assim deu algo errado. Value error message is invalid. Is invalid. Errors. Plans.n, plan new, plan params, tá certo. Ele não deveria dar inválido com title e active. Deixa eu ver o plano. Title, active. Beleza, isso aqui vai voltar aqui, é inválido. Tá certo. To JSON. Opa! Agora tá certo. Esse cara aqui é uma resposta inteira, que não pode ter espaço, que ele vai virar to.json. Tá bom. Limpa. Vamos de novo. O que que deu de errado agora? Invalid. Vamos ver o que acontece aqui no nosso... Aqui que ele tá... E deu sucesso, no que não vai dar, então binding.irb. Bom, parou, subiu, agora eu vou precisar taxar de fato. Beleza. Fiz a requisição. Parou lá. Vamos ver agora nosso message is invalid. Vamos ver o que é esse cara aqui. Tá bom. Esse cara aqui, ele não tá errado, mas... Cadê o nosso rotas? Routes. Status, action status. Ele deveria voltar ao nosso data. É que ele tá querendo fazer uma coisa que eu... .json. Seria isso, mas não me faz tanto sentido se eu já tratei ali antes. Ele deveria soltar bonitinho, mas tá bom. Vamos ver o que acontece. Opa, fiz caquinha aqui. Pronto. Ctrl L. Up.
taxar. Send. Parou lá. Continue. Funcionou. Funcionou. Só que voltou com status 422 que não era para ter voltado. Por isso que eu não queria que ele voltasse assim. Aqui, esse cara aqui, voltou data inteira. Então eu fiz alguma caquinha ali no nosso, nesse cara aqui. Só se esse cara aqui não for aqui, ele for aqui. Ctrl Z, Ctrl X. Eu tô sentindo que é esse cara aqui, porque status e erro. O erro é uma mensagem. A mensagem eu poderia, mas acho que é o array que eu quero que seja um toJSON. Ele fecha colchete, chave, chave. Mas seria o data mesmo. Eu fiz caquinha aqui mesmo. Esse cara aqui tá certo. É que esse cara aqui não é aqui. Esse cara aqui é aqui. Data e status. O data tá como toJSON, agora tá certo. O status volta como status. Tá bom, agora deve estar certo. Esse cara não tem tanto espaço. No rotas, eu não vou precisar desse cara aqui. E agora deve estar certo. Vamos tentar de novo. Limpa, sobe de novo nossa aplicaçãozinha. E vamos de novo. O que ele reclamou dessa vez? Errors is invalid. Não tá errado. Mas o erro está no lugar errado. Tá com cara de que o erro está no lugar errado. Não, o erro está dentro de uma chave. Que não tá errado. Então é data, chave, errors, chave, message. Tá certo, fecha. Tá errado aqui. Esse cara aqui é aqui. Agora tá certo. Sobe de novo. Envia. Ah, perfeito. Agora ele veio certinho. Is invalid. Mas tá inválido agora o problema na minha máscara. No meu regex lá. Então vamos dar uma olhadinha. 0 a 9, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Traço 3 a 20. Tá certo. Tem que começar com o númerozinho. Tem que terminar daquele jeito. Eu tô perdendo alguma coisa. A a Z. Tá certo. Chave, 3,20, 3 a 20, 0 a 9, chave 4 vezes. Parece certo pra mim. Parece certo pra mim. If. Vamos tentar diminuir isso aqui só pra ver. Send. ABC 0 1. Continua dizendo que está inválido. Tô errando meu regex ali, com 90% de certeza. Se não for válido, retorno com esse cara aqui, tá certo? Invalid, true, false. Tá certo, pelo menos aqui a nossa ideia tá certa. Só se o plan params não estiver pegando ele certo.
Pode estar acontecendo isso. Vamos descobrir. Então é bind.rb, parou, subiu, 1, 2, 3, 4, gold. Enviei, meu bash não estava taxado, se bem que parece que funcionou também. H, W, where am I? Isso, where am I? Perfeito. Então, se eu pegar o plan agora, title tá certo. Ele colocou sim, até fez bonitinho. Então, plan.valid false. Então, realmente é meu regex que tá zoadinho. Começa com 0,9 4 vezes. A Z de 3 a 20. Parece certo. Tira uma dúvida. Já que a gente está com o console aberto aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Traço. Gold. Ponto. Match. Abre e fecha. Vamos pegar o nosso regex. Ctrl C. Ctrl Shift V. Não achou. Realmente. 0. Não achou. 3. Não achou. Vamos tirar o final. Não achou. Vamos tirar o início. Achou. Que é que ele não aceitou início. É... dólar? Não. Nunca lembro como é que funcionava isso aqui, mas seria aquilo mesmo. E se eu colocasse... Ah, agora funcionou. Se eu tirar esse cara daqui... que comece com esse cara aqui. Beleza. Então tem que tirar o A para ele começar de fato. Beleza. E aqui no final vou colocar de 3 a 4. E colocar mais um E. 3, 4, 5. Não funcionou por quê? Porque tem 4, mas ele tem um E a mais. Então aqui também vai ser o... Eu tava com Z. Deixa eu ver se o dólar aqui funciona. Perfeito. Se eu tirar o E, tem que funcionar. Perfeito. Então meu regex estava levemente errado. Vamos corrigir ele. Beleza. Vamos sair. Vamos ver onde é que eu tinha um bind aqui, porque eu coloquei um bind em algum lugar que eu já nem lembro mais. Aqui. Vamos subir a aplicação de novo. E que agora tem algo errado em algum lugar. Z or forget that. Tem que ser com Z ali nesse caso. Eu já perdi ele de vista. Então o problema é esse. Deve ser isso mesmo. Então, razão. Zzinho. Vamos ver se funciona. E agora só detalhe de regex. Foi. Perfeito. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um gol de E, é que agora eu coloquei 4, né? Ele tem que dar inválido. Inválido, beleza. Se eu tentar agora também o 001 com menos 1, inválido, perfeito. Então só arrumar aqui para 20 para a gente poder fazer nomes mais complexos. Perfeito. Então se eu quiser agora criar o 0002 silver. Tá grande demais o silver. Tem que parar e subir para voltar para os 3/20 aqui. Silver. Agora salvou. Então se esse aqui que é o nosso create,
Se eu voltar pro meu index agora que não tinha nada. Beleza, tá uma porcaria. Beleza. Então meu index tem alguma coisa errada ali. Vamos dar uma olhada nele. Vamos tirar esse cara daqui e ver como é que ele se comporta. Eu tinha colocado aqui toJSON. Será que eu poderia usar o asJSON? Que agora eu faço ele bonitinho. Vamos tentar assim. É verdade. asJSON. Então talvez fique mais bonitinho. Vamos ver agora se a gente retorna um index mais bonitinho. Pronto, olha que beleza. Então agora se a gente faz um map aqui com asJSON, todo mundo vai bonitinho. Vamos tentar sem esse cara só para ver o que acontece. Parou, subiu. Também funciona. Nem precisaria do asJSON então nesse caso. Ele já está fazendo bonitinho pra gente. Parar, subir só para ter certeza mesmo. Perfeito, olha lá. Plano 1, plano 2, então a gente já tem um create, um index. A gente consegue criar. Se eu tentar criar de novo o silver, já existe. Processável. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente já tem um create, a gente já tem um index. Vamos fazer um show. Vai ser bem simples, aliás. Não, folder não. Vai ser o nosso... Opa, aqui dentro. Rename. Show. Bem parecido com esse cara aqui. A diferença agora aqui é que ele vai receber um ID, que vai ser o 2, por exemplo. Não com essa nota, não tem problema. Vou fechar todos esses caras aqui que a gente não precisa mexer com eles mais. Vamos na rota. E agora a gente vai fazer o nosso show. A diferença dele aqui é que agora vai ter um ID e vai ser um get. Beleza. Beleza. Bom, beleza. Agora a gente vai fazer index create show. Vai funcionar bonitinho. Vamos lá aqui. Index create show end. O show a gente vai simplesmente pegar o plan. Vai ser um plan.where abre e fecha id por params na chave id e depois a gente vai dar um build response onde a gente pode colocar ali um plan.asJSON passando um 200. Claro, a gente pode até falar, não achou, se não achar, ou no context, mas isso aqui vai servir pra gente. Então, beleza. Beleza, achou já o 2. Se eu quiser procurar um, beleza. Se eu quiser um 9, vazio, não encontrou nada. Perfeito. Perfeito, olha que beleza. Então, index create show já está feito. O que falta agora? Um update. Def update. Onde a gente vai fazer basicamente algo parecido com esse cara aqui. Então primeiro vai ter que procurar baseado no... Dessa vez, ao invés de a gente procurar baseado no em todos ali, a gente vai procurar no ID. Então, ao invés de already exist, a gente vai colocar um, sei lá, not found. Not found. E a gente pode colocar aqui, sei lá, 404, não encontrado. Se o plans.n pode colocar como new. Daí a gente já pega ele de primeira, porque a gente pode simplesmente colocar um plan.where id, etc e tal. Se não for nulo, ponto last. Se bem que eu acho que eu não preciso colocar esse cara aqui, porque o where vai trazer vazio. Então a gente vai deixar assim. Achou, deu certo, traz o último. Se o último não for nulo, faz esse cara aqui. Então, plan.new.
Beleza. A gente agora, ao invés de fazer isso aqui, a gente vai fazer com que o plan update, a gente vai tentar forçar um update com plan parâmetros. E agora a gente vai voltar o inválido se ele ficou inválido. Então, se alguém tentou colocar agora o inválido, ele também vai dizer, não, você não pode atualizar para algo inválido. Beleza. E considerando que a gente já deu um update aqui, não vai precisar desse save. Se tudo der certo, volta um 200. Tá bom, vamos testar. Então agora vamos procurar primeiro o 1. Gold. Se a gente olhar o 2, a gente vai ver que o 2, o silver, tá com S maiúsculo. Quero que fique com S com G maiúsculo o outro. Então, vamos criar uma nova requisição. Vai ser, joga aqui para dentro. Vai ser um update. Beleza. Vai ser aqui a mesma coisa desse cara aqui. Só que ao invés disso, a gente vai pegar o corpo do create. Ele vai ser um put. E acho que faltou fazer a rota, né? Isso, ele vai ser bem parecido com esse cara aqui. Só que vai ser um put. Vai ser o update. Então, se a gente achar esse cara aqui, dar um update nele, vai ser o nosso update, build response, vamos parar desse subir, vamos ver se funciona. Então, eu quero, vamos ver de novo, o 2. E eu tenho um bind em algum lugar? Alguma coisa eu errei. Ou parou alguma coisa aqui. Vamos parar todos os containers, subir de novo e seguir vida. Sobe tudo. Vou atachar por via das dúvidas. Vai que tem algum bind que eu tenho esquecido. Vamos no show e ver o 2 de novo. 2. 2 é o silver. Então eu quero o 1. 1. 1 é o gold, tá com G minúsculo. Então update, eu quero atualizar o 1 para 0001 gold com G maiúsculo. Não encontrado. Por que que não foi encontrado? Parans ID. Esse ID aqui, ele tá vindo da... Não tá vindo nosso parans que a gente tratou. Então, provavelmente esse cara aqui... vai ter que vir... Não, ele não deveria, mas vamos testar. Sobe o web de novo. Atualizar gold. Atualizou agora, isso mesmo. Então ele não estava tratando aquele ID lá que veio daqui desse jeito. Interessante. Está bom. Build response not found. Agora ele encontra. Ele tenta ver se é válido. Então vamos ver. Se a gente pegasse um número que não existisse, 99. Não encontrou. E se eu tentar de novo o 1? Foi. Mas se eu tentar ABC, um inválido. Inválido. Perfeito. Então aqui volta para 0001. Se a gente olhar o show aqui, não deve ter mudado nada. Só o G que foi maiúsculo. Perfeito. Então, index create show. Index create show update. Beleza, acho que só falta o delete. Então, def delete end. E o delete a gente vai fazer parecido com esse cara aqui. Então eu quero localizar esse cara aqui. Se não encontrar, ele fala que não encontrou, tá bom. Nem sei se precisaria falar que não encontrou. Tá bom. E se tiver encontrado, né, ponto destroy. E o nosso build response
Só que dessa vez aqui não precisa de conteúdo, eu acho. Então a gente pode botar um 204 nesse cara aqui. A gente até tem uma mensagem aqui, mas não há necessidade aqui. Então, poderia só voltar o plan com 204. Vamos ver o que acontece. Então, vamos criar mais uma requisição. Esse aqui vai ser um delete. Vai ser bem parecido com update. Só que sem passar bar, não preciso. Eu vou querer apagar um que era o gold. Mandei apagar. Não existe, porque nas rotas deve estar faltando alguma coisa. Delete. Opa. Beleza. Index, create, show, update, delete. Isso poderia ser o destroy, né? Destroy. Destroy. Vai ser a action destroy. Opa. Perfeito. Então, com isso, temos aqui delete, id, que vai procurar e fazer o nosso destroy, que vai ser esse cara daqui. Parou, subiu, vamos tentar de novo, apagar 1. 204 é sucesso, mas sem conteúdo. Se a gente for no show do 1, não vem nada. Se a gente for no index, tem que vir só o 2. Perfeito. Perfeito, funcionou. Então a gente fez o index, create, show, update, delete. A gente fez o CRUD, create, reach, update e delete. Fizemos um CRUDzinho completo aqui, uma versãozinha API, e que agora fica muito mais fácil de lidar, porque a gente fez algumas separaçõezinhas, como o nosso Application Controller para ter algumas regrinhas, a gente fez o nosso Application Based Model para ter as coisas do Mongo, para o nosso plano ficar só focado nas regrinhas dele. E é um bom começo. Bem, a ideia aqui era essa, fazer uma aplicaçãozinha simples Sinatra, mas bem feitinha, que desse pra gente explorar ali um pouco do que pode ser feito. Só fazendo um adendo aqui. No nosso Docker Compose YAML, a gente não precisa desse links, tá deprecated, porque a gente já tem o networks, então ele deve conseguir enxergar os outros componentes ali através do network. Beleza. Outro ponto é que a gente tem o nosso Mongo Express, que a gente acabou não vendo. Estou subindo a aplicação aqui, deve estar terminando agora. Com Docker Compose Up, né? Subiu, beleza. No banco eu deixei ali o Gold, Silver e Red. O Gold e o Silver estão ativos e o Red está inativo. Então se a gente for no localhost 8081 agora, a gente já consegue enxergar ali o nosso banquinho, Plans Production. A gente pode visualizar aqui, ele tem várias collections, vamos dizer assim, fazendo um paralelo bem feio às nossas tabelas. View, a gente vai ter ali os nossos dados, ó, true, true, false, type, plain. Se bem que ele pegou um type bonitinho, apesar de falar que a collection tá daqui, mas tá certo. Com o type aqui eu já fico mais feliz. E a gente poderia vir aqui e procurar uma query aonde o active seja false, por exemplo. Olha lá, só trouxe o red. Então assim a gente pode fazer nossas aggregations, que seriam, vamos dizer assim, parecido com as nossas... Não é bem aggregations, a gente pode fazer nossas buscas, filtros e etc e tal, e ver tudo aqui pelo Mongo Express. Então, só para trazer essas últimas informações. Espero que tenha gostado. Até a próxima.